Bugün senin doğum günün. Ama benim için çok önemli bir tarih daha var. Benimle bu gece aynı yerde yıldızları izlemek ister misin? Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. A Lu vai ao escritório para encontrar a senha do computador para esvaziar as contas bancárias de Orun. Enquanto procurava a senha entre os arquivos, a Fifi aproximou-se dele e disse: "O que você está fazendo aqui? Vou informar a segurança imediatamente." A Lula quer se explicar para ele. Mas para isso ele tem que encontrar uma mentira. A Fifi lhe diz que ele será responsabilizado por isso. Naquele momento, a cabeça de Fifi gira. A Lula pergunta se ele está bem. A Fifi também diz para não me tocar. Depois, ocorre a Lula que a Fifi está doente e ela lhe diz: "Na verdade, eu não estou aqui, você está sonhando de novo. Assim como você viu seu neto ser sequestrado, agora você também está delirando." Ele diz que eu não sou real. Quando a Fifi ouve isso, ela diz para ele ficar quieto e vai para o quarto tomar o remédio. A Fifi deitou-se na cama e adormeceu. Quando ele acorda, ele tem certeza de que vê a Lulu no quarto. Então, pensando consigo mesmo onde ele está, talvez ele tenha fugido, ele sai da sala. Naquele momento, a Lulu está na porta da sala. Isso significa que você não fugiu de a Fifi e a Lulu. Ele diz que você prestará contas do que estava fazendo no quarto de Orun. A Lulu também diz a ela, a Fifi, que nunca entrei no quarto de Orun. A Fifi diz que você está mentindo. Você estava lá. Eu estava na cozinha em setembro. Ouvi uma voz e subi as escadas. Você estava na sala gritando: "Você vai prestar contas." Ele diz: "Eu não sabia o que fazer, por isso trouxe água para você. Acho que você está sonhando novamente." A Fifi acreditou e entrou? Mas havia uma dúvida em sua mente. Era tão real, ele diz a si mesmo. A Lula pensa que enganou a Fifi. Mas a Fifi tinha dúvidas. De manhã, Orun e Ira estão na sala de estar contando a Fifi como foi a noite de caridade. A Fifi os ouve com prazer. A Fifi fica muito feliz e diz: "Tenho certeza de que você não os fez sentir minha ausência." Ira lhe diz que tudo aconteceu por sua causa. Muitas pessoas ficarão felizes. A Fifi lhe diz que esta é a felicidade de todos nós. Mas a Fifi ainda está pensando no que aconteceu com a Lulu ontem à noite. Ele ficou em silêncio por um tempo. Orun também percebeu que algo havia acontecido e perguntou: "Aconteceu alguma coisa com ele?" Ira pergunta como foi a noite passada. Quando a Fifi não diz nada, Orun pergunta se há algo que devemos saber. A Fifi não entende nada sobre o que aconteceu com eles naquela noite. Ele diz: "Tive uma boa noite, tomei meu remédio e fui dormir." Naquele momento, Lulu ouviu isso e ficou aliviado. Mais tarde, para mudar de assunto, a Fifi diz a Orun que o dinheiro das mercadorias vendidas deve ser distribuído imediatamente aos necessitados. Orun também diz que o trabalho para isso foi iniciado imediatamente. Naquela época, Sarah conta a Fifi que todos aplaudiram quando minha mãe fez um discurso a convite. A Fifi também pergunta: "É mesmo?" Ira: "Fiz isso graças a você." Ele disse que se inspirou em você. A Fifi diz que gostaria de poder ouvi-la também. Orun pega o telefone e deixa que ela ouça a conversa. Quando a Fifi ouve o que Ira diz sobre si mesma, ela fica muito impressionada e orgulhosa. É por isso que ela começa a chorar de felicidade. Depois, a Fifi diz que vai lavar o rosto e se levanta. Orun diz: "Ira, temos coisas mais importantes para fazer agora. Você viu a importância da família. Deveríamos ser uma família maior agora." Ira sentiu para ele. Enquanto isso, Elu ligou para Yuxel na cozinha. Ela conta a ele o que aconteceu ontem à noite. Ela conta que a Fifi o pegou. Quando o Yuxel ouve isso, ele diz para não ficar parado correndo.
Elul diz que eu a fiz acreditar que ela estava sonhando. E o Xel diz que ele é temido. Elul desistiu das joias, mas está atrás de uma quantia maior de dinheiro. Naquele momento, Beia chega até ele e diz: Orumbeia está chamando você para o quarto dele. Ele pergunta: aconteceu alguma coisa em setembro? Beia diz que acha que quer perguntar algo sobre os arquivos. Elul ficou muito assustada quando ouviu isso. Mais tarde, ele vai até Orun e diz: você me chamou. Orun mostra o arquivo a ele e diz que os lugares dos meus arquivos mudaram. Elul disse que limpei sua mesa depois que você saiu ontem. Orun também lhe diz que quer que tudo fique em ordem e que quer encontrar o lugar onde me deixou. Elul diz a ele o que você quiser. Orun diz para ele sentar por um tempo. Depois que Elul se senta, Orun pergunta como ela está. Ela está acostumada? Elul diz: já me acostumei, obrigado. Orun pega seu talão de cheques e entrega a ele, explicando suas necessidades. Ele diz que esse é seu adiantamento. Setembro agradece. Orun está preparado para ir até a empresa. Ele leva o USB com ele sem precisar puxá-lo. Elul diz a si mesma: se o homem dá tanto dinheiro para sua empregada, quem sabe quanto mais dinheiro ele tem. Quando a noite cai, todos estão dormindo. Depois de se certificar de que todos estão dormindo, Elul vai para o escritório. Quando ele abre a gaveta, ele vê que o USB não está lá, dizendo a si mesmo que não o deixou ali, que deve estar no bolso dele, que eu devo pegá-lo. Ele vai até o quarto de Orun e Ira. Naquela época, Orun e Ira estavam dormindo. Quando Elul entra, ela espera um pouco. Mais tarde, Orun acordou e cobriu Ira. Quando Ira acorda e vê que Orun está acordado, ela diz: você está acordado. Orun também diz que sua beleza despertou o alarme. Estou observando você. Ira, você vai ficar me vigiando a noite toda? Ele pergunta. Orun também diz por que não. Ira diz que eu também estou com sono. Orun diz: então vamos cuidar um do outro até de manhã. Enquanto isso, Elul está lá esperando, sem saber o que fazer. Orun e Ira se aproximam. Eles começam a se abraçar e conversar. Orun diz a Ira que está muito quente aqui, vou trocar de roupa. Quando Elul ouve isso, ela imediatamente vai para o camarim e se esconde lá. Orun chegou ao quarto e trocou de roupa. Quando Elul viu Orun naquele estado, ela ficou impressionada com ele. Então ele espera que eles adormeçam. Depois que eles adormecem, ele sai e pega o USB do bolso de Orun. Mas a mente de Elul permanece em Orun. Ele fará tudo o que puder para obtê-lo? Para mais vídeos, inscreva-se no meu canal, ative o sino de notificação, curta o vídeo e não esqueça de comentar. Até mais.